Olá pessoal, eu sou o Caio Eu sou o John. e nós da Literautas TV vamos analisar Noite na Taverna de Álvares de Azevedo. Vamos lá. Publicado em 1855, Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, é uma obra póstuma, ou seja, foi publicada após a morte do autor, justamente porque Álvares de Azevedo morreu muito jovem, né, aos seus 20 anos. O único livro realmente que ele participou do processo de editoração e publicação foi o Lira dos 20 anos, que eu falei no último vídeo. Ele tinha preparado, antes de sua morte, ele tinha preparado o prefácio e diversas anotações referentes à publicação, né, do Lira dos 20 anos. Por isso que não só esse livro, Leno, mas como todo o resto da produção de Álvares de Azevedo, se dá postumamente a publicação. Isso mesmo. Como é o caso de Noite na Taverna, Macário, que era a peça inicialmente não ser uma peça, né? O Noite na Taverna é muito interessante que os manuscritos foram encontrados na gaveta de Álvares de Azevedo, lá no Largo São Francisco, né, na Faculdade de Direito. Isso, a primeira Faculdade de Direito de São Paulo. E justamente porque existe toda uma situação engraçada de como o Noite da Taverna foi escrito. Eu vou contar para vocês mais adiante. Primeiro vamos passar para o enredo da obra. O enredo da obra é simples, porque se trata de vários contos, digamos assim, dentro do romance, né? Então trabalha muito a questão de metalinguagem. Tem uma narrativa contando, onde personagens contam várias histórias. Por exemplo, é uma história de um grupo de amigos que se encontram numa taverna, né? Numa noite, por isso Noite da Taverna, e eles estão falando, contando histórias um para o outro. E a brincadeira seria quem conta a história mais assombrosa, mais, digamos assim... Assustadora Assustadora em si. Mas aí que tá, a pegada do livro em si não é questão de histórias de terror, apenas de terror fantásticas. Ela traz muita questão de... bem pessimistas, como que é o caso da segunda geração, né, romântica, do romantismo no Brasil, né, que é o famoso mal do século, a geração ultra romântica, baseada em Lord Byron. Isso mesmo, onde que acontece? Nessa segunda fase do romantismo brasileiro, é trazido toda a questão do pessimismo, do amor idealizado, né, aquele amor não correspondido, um amor platônico, e também pelo sofrimento. A aproximação com a morte, com o lúgubre. Também, e também eles, tipo assim, é como se os escritores dessa época, um dos maiores representantes dessa época do ultraromantismo brasileiro sim, Álvares de Azevedo, é justamente isso. Às vezes dá a impressão de que o poeta, ele gosta de sofrer por amor, ele gosta de estar naquela situação, né, de aquele amor sem fim, idealizado. Não amar simplesmente, mas sim amar o amor. O sofrimento que também que o amor causa. Então, ele traz muito isso na última análise, né, como a gente falou, do Lira dos 20 anos, e brinca também com questão relacionada também à sexualidade. Tem muita questão mascarada, metáforas de cunho sexual, né? Enfim, voltando para A Noite na Taverna, a obra carregada desse pessimismo, dessa idealização e principalmente dos aspectos mórbidos, melancólicos do ultrarromantismo. Por isso, as temáticas presentes em todas as histórias que esses amigos contam na taverna, então envolvendo assassinato, traição, incesto, necrofilia, são temas pesadíssimos, pesadíssimos mesmo, entendeu? Morte, fratricídio, matricídios, morte de familiares e tudo mais. Então cada um dos personagens conta uma história mais cabeluda, pior do que a outra, entendeu? Não vamos entrar no mérito de falar de cada uma dessas histórias, porque o vídeo ficaria longo demais, e também a questão desse livro não é nem essa, não é nem a importância de cada uma das narrativas, é a questão... Mas sim como um todo, né? A obra como um todo. A obra como um todo, justamente porque ela retrata realmente tudo aquilo que o romantismo, que o pessimismo, essa poesia pessimista, melancólica, que é vinda lá do Lord Byron, da poesia byroniana,
traz para a literatura brasileira. Então a obra se trata de várias histórias entre esses amigos que eles estão contando na taberna. Uma, como eu falei, mais terrível, mais pesada do que a outra, né? Para ver quem ganha isso. E no final acontece deles contarem cada uma as suas histórias, né? E acontece ainda algo assim mais inesperado ainda. E como se trata de um livro curto, uma narrativa que você pode ler rapidamente, e é uma surpresa, então não quero dar um spoiler assim, por isso que eu não estou me atentando tanto ao enredo. Que vale a pena assim ler, porque são histórias, como eu falei, fragmentadas, separadas, diferentes dentro dessa narrativa, que trazem bastante surpresas. Então nisso vocês vão ter que ler para saber o resto. Que o aspecto importante que cai principalmente no vestibular que a gente está falando aqui é justamente isso. A obra ela retrata, representa tudo aquilo, é o suprassumo do ultrarromantismo, né? Do pessimismo. Digamos, é a única obra em prosa mesmo que retrata a segunda geração do romantismo. De poemas tem outros. Apesar do Álvares Azevedo ser o principal nome ali do ultrarromantismo, existem outros poetas que trazem características, né, da segunda fase do romantismo na poesia brasileira. Mas na prosa, Noite na Taverna e Macário, que é a peça Macário de Álvares Azevedo, são praticamente os únicos textos em prosa que representam essa escola literária. E essa é a importância da obra. Isso que o autor viveu apenas 20 anos, ele morreu muito jovem, gente. Ou seja, com 20 anos ele conseguiu realizar tudo isso. Ser o principal representante da poesia ultrarromântica e único representante da prosa ultrarromântica. Para você ver, imagina se ele tivesse mais tempo de vida, se ele tivesse vivido mais, o que ele poderia trazer a mais para a nossa literatura, né? É triste falar isso, pensar nesse aspecto, né? Que ele morreu jovem, mas também é um final que também parece que se encaixa muito dentro da temática dele, temática dele, trágico. Ele parece que viveu sua obra. Pois é trágico dentro da história literária, dentro da escola literária, da pessimismo, da tragédia, da melancolia, né? E é engraçado, um fato curioso, né, sobre Noite na Taverna, que eu acho muito singular, digamos, muito peculiar, e inclusive fica o convite que ainda vamos realizar um projeto parecido com isso na cidade de São Paulo, depois eu dou mais detalhes, é justamente como a obra foi escrita. Porque é assim, quando o Álvares Azevedo chega em São Paulo para estudar Direito ali no Largo de São Francisco, existia um grupo seleto que era dos alunos mais velhos, que já estavam mais avançados no curso de Direito, e eram intelectuais, escritores, filósofos, enfim, de várias áreas artísticas ou do campos de conhecimentos diferentes, né? Praticamente um clube secreto que existia ali, né, na Faculdade de Direito ali de São Paulo. Uma panelinha machadiana? Tipo uma panelinha machadiana, isso mesmo. E aí existia ali. E ele chegou logo no primeiro ano e gostou, ele queria participar porque queria participar daquilo. Mas geralmente novatos não eram convidados, né? Mas por toda, eu acho que a desenvoltura dele, o conhecimento, a capacidade intelectual, depois de tanto ele também insistir, né? Logo após o primeiro ano, ele é convidado a participar desse grupo. Só que o que acontece? Como era um grupo secreto, um grupo seleto, eles tinham umas peças de rituais e tudo mais. Enfim, então ele é convidado a participar desse grupo, recebe o convite e fala, você vai lá na praça do Largo São Francisco, à meia-noite, à noite, né, e espera por mais instruções. Então ele vai, Álvares Azevedo vai lá até o Largo São Francisco, onde tem a estátua dele lá, na cidade de São Paulo, e espera e recebe outras instruções. Agora você vai vamos descer até o cemitério da Consolação. Aí desce todo esse grupo pro cemitério da Consolação, eles chegam lá, eles pegam na época um mausoléu que estava aberto, eles entram nesse mausoléu e fecham, isso em meia-noite e meia, por aí. Eles passam a noite inteira dentro daquele mausoléu, eles saem de lá 6 horas da manhã. Álvares Azevedo sai de lá 6 horas da manhã, não tem relato do que aconteceu, como que foi essa iniciação, de como que foi isso, mas ele sai de lá alucinado, precisando escrever. Ele volta pro quarto dele e ele escreve Noite na Taverna, assim, no mesmo dia, numa sentada. Então, vai saber que loucuras aconteceram aquilo. Justamente porque o livro carrega todo um pessimismo, carrega essas várias histórias. E traça esse paralelo, que Noite na Taverna são um grupo de amigos que estão falando histórias macabras. E lá ele se encontrou com um grupo desse clube secreto, também de pessoas, que não sabem o que fizeram lá, mas eles estavam trancados ali no mausoléu fazendo alguma coisa. Então, você imagina, a partir da obra, você pode traçar o que aconteceu nessa noite. O que foi, né? Porque tudo que a obra traz
toda essa temática que é totalmente, sei lá, melancólica, pessimista, estranha mesmo, assim, né? Que ele chega a horrorizar, às vezes, algumas pessoas, uns leitores mais sensíveis. Imagina o que inspirou ele para escrever aquilo. O que aconteceu lá? Que loucura foi aquela noite. Então isso é muito bacana, né? E vamos fazer um projeto disso na cidade de São Paulo. Justamente isso, que são leituras dramatizadas dos trechos, dos contos, né? Do livro Noite da Taverna, que vamos encontrar no lago lá do São Francisco, descer para o cemitério da Consolação para fazer essas leituras dramatizadas à noite. Então isso é muito legal. Quando tiver mais informações, sair inscrição, divulgação, cartaz, banners, eu vou liberar para vocês aí, para quem quiser, for da cidade de São Paulo ou for dos arredores, se quiser participar. Vai ser um projeto muito bacana que a gente está fazendo cultural. Mas enfim, por isso, por todas essas características, por, digamos, encarnar a verdadeira essência do ultrarromantismo, da segunda geração, né, do romantismo brasileiro, que Noite da Taverna é pedido nos vestibulares. Então você vai encontrar, se você se deparar com alguma questão no concurso público, no vestibular, na prova, sobre Álvares de Azevedo, sobre Noite da Taverna, justamente nós vamos falar sobre isso, a importância da obra, ou como ela se encaixa no ultrarromantismo, na segunda geração romântica. Então você tem que lembrar os aspectos, o amor idealizado, o pessimismo, a melancolia, esses assuntos fúnebres, gore, digamos assim, pesados que trazem, e também essa questão do amor platônico, do poeta gostar de sofrer por amor, dele estar sempre naquela situação de sofrimento, entendeu? Às vezes nem por amor, também às vezes muitos poemas eles se encaixam, e histórias eles se encaixam também no sofrer justamente pela vida, por ter essa visão pessimista da vida, ou sofrer pelo ato de escrever, que também ele considerava o próprio ato de querer escrever, essa necessidade, né, essa força motora, sei lá, que surge numa pessoa que quer escrever, que quer ser poeta, né, que às vezes pode ser também uma maldição, justamente isso. Pode ser uma dádiva quanto uma maldição. Então, realmente, se cair alguma coisa em relação à Noite da Taverna e Álvares de Azevedo, você pode ter certeza que vai ser relacionado a isso, a segunda geração romântica. Vamos ler um trecho de Noite da Taverna? Vamos. Então vamos ler um trecho do texto Noite na Taverna, de um dos contos inseridos na obra para vocês. Vamos lá. Uma noite, 2 vultos alvejavam nas sombras de um jardim. As folhas tremiam ao ondear de um vestido. As brisas soluçavam aos soluços de 2 amantes. E o perfume das violetas que eles pisavam, das rosas e madressilvas que abriam em torno deles, era ainda mais doce perdido no perfume dos cabelos soltos de uma mulher. Essa noite foi uma loucura. Foram poucas horas de fogo. Foram poucas horas de sonhos de fogo. E quão breve passaram! Depois a essa noite seguiu-se outra, e muitas noites as folhas sussurravam ao roçar de um passo misterioso, e o vento se embriagou de deleite nas nossas frontes pálidas. Mas um dia o marido soube tudo. Quis representar de Otelo com ela, doido. Era alta noite. Eu esperava ver passar nas cortinas brancas a sombra do anjo. Quando passei, uma voz chamou-me. Entrei. Ângela com os pés nus, o vestido solto, o cabelo desgrenhado e os olhos ardentes, tomou-me pela mão. Senti-lhe a mão úmida. Era escura a escada que subimos. Passei a minha mão molhada pela dela por meus lábios. Tinha saibo de sangue. Sangue, Ângela, de quem é esse sangue? A espanhola sacudiu os seus longos cabelos negros e riu-se. Entramos numa sala. Ela foi buscar uma luz e deixou-me no escuro. Procurei, tateando, um lugar para assentar-me. Toquei numa mesa. Mas ao passar-lhe a mão, senti-a banhada de umidade. Além, senti uma cabeça fria como neve e molhada de um líquido espesso e meio coagulado. Era sangue. Quando Ângela veio com a luz, eu vi. Era horrível. O marido estava degolado. Era uma estátua de gesso lavada em sangue. Sobre o peito do assassinado estava uma criança de bruços. Ela ergueu-a pelos cabelos. Estava morta também. O sangue que corria das veias rotas de seu peito se misturava com o do pai. Vês, Bertrand, esse era o meu presente. Agora será, negro embora, um sonho do meu passado. Sou tua e tua só. Foi por ti que tive força bastante para tanto crime. Vem, tudo está pronto. Fujamos. A nós o futuro. Olha, para vocês perceberem, só para vocês perceber que a linguagem
da obra totalmente rebuscada, utiliza as palavras difíceis, que essa escola literária mesmo, do realismo segunda geração, utilizava mesmo bem expressões difíceis, palavras de pouco uso, e também palavras fortes, assim, que carregam consigo... E tudo em nome do amor, né? A segunda geração, ela realiza o romantismo por meio de assassinatos, por meio de crimes, do próprio sangue. De atos hediondos, isso mesmo. Bom, somente nesse trecho a gente pode perceber que a linguagem da obra é totalmente rebuscada, difícil. O uso de palavras... Sim, Leno, e não somente isso. A segunda geração romântica, aqui no caso, executa o romantismo de uma forma extremamente violenta, sanguinária, homicida e, como você disse, hedionda, né, Leno? Hedionda, sim. Então, a maioria das histórias trazem tragédias, como disse, são, digamos, permeadas por muitas questões. Mais ou menos a violência, os crimes, estupro, como falei, incesto, e, enfim, tudo em nome do amor. Aqui assim. Nesse conto, a personagem, no caso, Ângela, chega a matar o marido e o filho. Então, são todas, como falei, histórias pesadas, bem drásticas, mas que caracterizam muito bem a questão de todo o romantismo. Outro aspecto importante que a partir da leitura do texto dá pra perceber é o narrador da obra. O narrador da obra é assim, como são vários personagens contando a história, a maioria está narrado em primeira pessoa. Mas no aspecto, quando narra essa história principal, que é deles se reunindo, né, tá em terceira pessoa. Então tem essa mistura de narrador em terceira pessoa e em primeira pessoa na história. Isso é muito bacana, porque na época não era comum ter livros também que mesclavam, né, o narrador. E isso é muito bacana, é outro fator inovador assim para essa história. Aos 20 anos, Álvares de Azevedo já demonstrava já uma qualidade de escritor já excepcional e inovadora. Sim, com toda certeza. E a ambientação da história, como eu falei para vocês, estava muito ligado por se passar na cidade de São Paulo, é na cidade de São Paulo. É praticamente igual a Peça Macária. A Peça Macária não faz alusão, não menciona em si a cidade de São Paulo, mas por todas as descrições, por toda a situação que ele fala, é sim uma referência à cidade de São Paulo da época. Então essa obra, como foi escrita em São Paulo, por causa de todo esse contexto que a gente falou, justamente sim se retrata a cidade de São Paulo. A relação com o contexto histórico que é percebido nessa obra é justamente mais os costumes do pessoal da época, como eram os encontros, como que era o meio social que ele vivia. Mas não existe nenhuma criticidade, tá? Porque o romantismo não se apega a críticas sociais, né? Nesse aspecto, sobre a sociedade em si da época. Mas vocês sim conseguem ver bastante questões dos costumes, da cultura, né? Do presente, isso mesmo. Naquela época, no século XIX. Bom, então acho que é isso. Lembrando a vocês para não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e agradecê-los por terem ficado até o final do vídeo. Né? Até a próxima. Até a próxima.